Você está curioso, quer instalar o Linux aí no seu computador, mas primeiro quer fazer um teste, não quer fazer essa loucura, deixar aí sua máquina sem nada e depois ter que chamar um técnico aí, gastar uma nota preta para consertar tudo, né? Bom, saiba que tem jeito de instalar o Linux dentro do Windows sem alterar nada no seu Windows e funcionar perfeitamente. Então no vídeo hoje eu vou estar mostrando para você como fazer esse processo. Fiquem ligados aí então! Então já estamos aqui no processo de como instalar o Linux dentro do Windows. Então primeiramente a gente tem que entender o que a gente precisa, né? Então o processador seu, né, vai ser interessante ter mais recursos, né? Quanto mais núcleos, melhor. Isso é muito importante. Esse modelo meu aqui é de 8 núcleos lógicos. A gente tem um cache L3 de 8 MB, mas você não precisa de ter isso tudo, tá? O mais importante é a memória RAM, né? Então essa máquina aqui tem 12 GB de RAM DDR3. Você pode ter, por exemplo, um DDR2, um DDR4, isso não vai influenciar. Mas é muito importante você ter recursos aí disponíveis tanto na CPU como na memória, tá? Agora então a gente vai fazer então a instalação da ferramenta que vai possibilitar, né, a execução do Linux dentro do Windows. Então a gente vai pesquisar pelo VirtualBox, né, esse sistema aí gratuito, multiplataforma. Então o que eu estiver mostrando aqui você vai conseguir aplicar dentro do Windows ou dentro de um Mac ou dentro até de um próprio Linux para você virtualizar o sistema seu preferido, né? Então a gente vai baixar aqui a instalação para a versão do Windows, né, para as hosts do Windows. Então basta você clicar aí no Windows Hosts e baixar a versão mais atual disponível no site do VirtualBox. O processo é bem rápido, pouco mais de 100 megas aí, né, o instalador do VirtualBox. E aí após você baixar, né, ele vai estar disponível aí na sua pasta local e você então já executa ele. Esse processo de instalação é bem simples. Esse aí é, vamos dizer, né, o setup de instalação do VirtualBox. É basicamente next, next, next e finish, né, ou conclui. Eu não vou abordar recursos avançados aqui do VirtualBox. Então essas questões que vocês estão vendo aí, eu vou deixar tudo padrão mesmo. Não tem necessidade da gente abordar isso aqui porque vai ser prático para todo mundo, tá? E aí então, após você definir aí essa parte, a gente vai avançar então para a próxima etapa, que ele fala que a sua placa de rede pode ficar temporariamente desconectada, porque ele vai criar também uma placa de rede virtual para ser utilizado aí no VirtualBox. Nada complicado, né? Então segue aí a instalação. Caso apareça essa mensagem aí, você confirma com sim, né? Então o fornecedor é a Oracle, né, desenvolvedora desse software VirtualBox. Processo então concluído, você já pode clicar então Finish, né? Está marcado Start aí VirtualBox. Após você finalizar, ele já vai abrir para gente. E é esse, né, o aspecto do virtualizador e o VirtualBox, ferramenta simples de entender, muito utilizada, muito prática. A gente vai clicar então, né, nessas etapas aqui, mas antes da gente criar nosso Linux virtual, a gente precisa de saber quais as distribuições são mais adequadas. Então lá no site do Rafa Android, vocês podem pesquisar por distro Linux. Esse artigo de 5 melhores distro Linux, onde eu informo aí para vocês as 5 distros que eu acho muito fácil para quem está iniciando no mundo Linux, tá? Então a gente tem a primeira versão, talvez a mais conhecida aí, que é o Ubuntu, né? A gente já tem vários vídeos aqui no canal falando do Ubuntu. A gente tem aí o Zorin OS, que também é uma distribuição baseada em Ubuntu. O próprio Linux Mint também, muito sucesso aí, muito amigável. Temos também o MX Linux, que é um destaque, inclusive aí entre os usuários mais domésticos, né? E o Elementary OS, que vem muito aí em equipamentos novos aí, principalmente da Acer, né? Então temos essas 5 opções para você escolher. Mas para esse vídeo a gente vai estar focando no Zorin, porque ele tem um sistema bem intuitivo, bem simples, bem leve, bem fácil de operar, tá? Então fica a critério de você também instalar algo diferente disso aí, apenas uma recomendação, tá? Então aqui no site do Zorin OS a gente já tem aí informações sobre as versões. O Zorin tem aí várias versões. A Pro, que é uma versão paga, que ela vai te dar
praticamente tudo pronto, né? Bem customizada mesmo, mas a gente vai focar nas versões gratuitas aí, que, né, para esse vídeo eu vou utilizar o Zora OS Lite, né, que é indicado inclusive para máquinas com poucos recursos, né, máquinas muito antigas. Então, ao clicar em download, você pode clicar nessa opção Skip to Download, que é para pular aquela questão de colocar seu e-mail, e temos essas duas versões, 64 bits e de 32 bits. Para esse vídeo eu vou estar utilizando a versão de 64 bits, mas lembrando, se a sua máquina tem pouca memória, né, você tem aí 4 GB ou menos, que vai pesar bastante, eu te recomendo a baixar de 32 bits. Mas aqui pra gente, eu vou simular um ambiente aí de uma máquina aí com poucos recursos, de 4 GB de RAM, e vou estar instalando o Zora OS Lite de 64 bits. A ISO tem um pouco mais de 2 GB, então ela é bem prática também de manipular. Vocês estão vendo aí, isso também vai demonstrar aí a facilidade para vocês nessa distribuição aí, e pelo menos aí a gente, né, recomenda aí uma máquina de pelo menos 2 GB para utilizar a versão de 32 bits, né, porque querendo ou não vai compartilhar isso aí com a sua máquina real, e aí vai realmente pesar na conta na hora de você realmente ter o Windows e o Linux rodando junto, tá? E aí também estou fazendo aqui a cópia só para vocês verem que é um pouco menor a ISO, mas na parte prática de produção é o mesmo sistema, né? A diferença é que um dá suporte para processadores de 32 bits, que são máquinas mais antigas, viu? Então aí o da definição de requisição mínima do Zora OS Lite, processadores pelo menos de um núcleo de 700 MHz, aí sendo Intel AMD, vai funcionar legal, e no mínimo 512 MB, tá? Mas 512, eu vou ser sincero, é pouco, tá? Se você for navegar no Google ali, Chrome ou Firefox, é pouco, tá? Agora a versão Core, a grande diferença pro Lite realmente é que você tem uma interface visual mais trabalhada, então querendo ou não ela vai consumir mais memória, e você tem que reservar pelo menos 2 GB de RAM para a máquina virtual, tá? Então aqui é um ambiente que eu criei, né? Lá no início eu mostrei que a minha máquina tinha 12 GB, mas eu criei um ambiente aqui menor, com menos memória RAM, e agora sim a gente tem aí um processador, né, onde vamos reduzir os recursos deles para a gente ver realmente se o Zora OS Lite vai funcionar legal. Então 4 GB de RAM, pessoal, suba aí uma máquina aí pelo menos com o requisito mínimo, né? Sempre a gente indica mais, né? Quanto mais, melhor, mas dentro do limite para você não afetar a máquina real, porque o VirtualBox é como se fosse vamos dizer, um Word, um Excel, e vai consumir recursos. Não que ele faça o que o pacote Office faz, né? Mas ele vai consumir muita memória, né? E aí você define poucos ou muito recurso, isso vai pesar na máquina real e vai ficar tudo lento, né? E aí a gente então está definindo aqui os recursos que eu vou estar separando para o Zora OS Lite. Eu já tenho a ISO aqui de 64 bits instalada, e eu vou precisar dela então para criar a nossa máquina virtual lá, né? Só ver aqui na pasta Downloads, você salvar na pasta área de trabalho, fica fácil também de achar. E agora, voltando para o VirtualBox, a gente vai criar a nossa primeira instância aí, né? No botão novo, pode clicar então, e vai abrir essa janelinha de configuração, onde a gente vai definir o nome dessa instância, dessa máquina virtual. Pode ser o nome do Linux que você está instalando aí, né? Estou utilizando o Zorin aqui, definir, e vou colocar então a versão de 64 bits, que é aquela proposta que a gente informou, né? E aí é o seguinte, agora sim, né, colocando aí 1 GB de memória RAM, né, 1 GB aí, e aí pedindo um mínimo de 512, eu estou colocando um pouco mais para justamente não pesar, né? Só uma correção aqui, eu acabei selecionando a opção de 32 bits, que eu estou colocando pouca memória, né? Então vamos testar essa de 32 bits, que eu recomendo para um ambiente que você tem aí talvez 4 GB de RAM na sua máquina real, né? Então selecionei aí o tipo de armazenamento dinâmico, tá? Que é importante também. Você vai reservar uma quantidade do seu HD para essa máquina virtual. A diferença é que o armazenamento dinâmico ele não vai reservar o espaço total, mas à medida que ele for crescendo, ele vai consumindo esse espaço. Então, para quem tem pouco recurso, é muito interessante. Você perde um pouco de desempenho, mas nada notável, né? E eu coloquei um pouquinho mais aí, então, né, do que o necessário lá para a gente rodar a aplicação. Mas se você for fazer isso no ambiente real, aí
você pode realmente reservar mais espaço, né? Então definimos aí e já estou startando o Zorin OS. Ele vai abrir a janelinha pedindo para a gente então aquela imagem da ISO que a gente baixou no site oficial lá, né, do Zorin. Então basta você clicar aí, então acrescentar, e você navega então até o diretório onde você salvou a sua ISO, né? No caso aqui, no meu exemplo, está dentro da pasta Downloads, porque eu estou fazendo esse teste dentro do Windows. E aí você seleciona, né? Olha lá, posso selecionar agora a de 64 bits, né? Mas tranquilo, estou instalando aí a de 64 bits. E aí vamos iniciar o processo de instalação. Então ativei modo tela cheia para a gente ter uma experiência de configuração melhor. Então essa primeira opção, né, da gente testar ou instalar o Zorin OS, você seleciona a primeira opção, ele vai carregar todas as informações aí necessárias para o Zorin funcionar dentro do ambiente. Carregado, então esse é o aspecto do Linux na distribuição Zorin OS Lite. Olha só, a área de trabalho muito amigável, a gente tem uma barra de tarefas aí, né? Você pode aumentar essa janela. Eu estou mostrando aqui que eu estou no Windows, mas a aplicação está virtualizada aí e a gente está tendo, esse é o aspecto real se você também instalasse ele numa máquina real aí, ao invés de ser virtual. Iniciando então o processo de instalação, você clica nesse ícone aí, Install Zorin OS na versão 15.3. Você pode instalar as versões mais novas, é o mesmo passo a passo, tá? Pode ser que mude pouca coisa, mais a parte estética visual. Então agora a gente vai selecionar o português brasileiro. Você pode digitar em português, que ele já te joga mais próximo aí às definições de idiomas, né? Clicando em continuar, então agora a gente dá andamento então na instalação. Depois de selecionar o idioma, eu gosto inclusive de testar o meu teclado. Ele já detecta o teclado na maioria dos casos, mas eu gosto de fazer aí o teste de ser cedilha, né? Os símbolos que a gente sabe que tem no nosso idioma. Funcionou perfeito, basta continuar então, que ele vai para a próxima etapa de configuração, né? Então a próxima etapa, esse aí, né, fica a critério de vocês deixar marcado. Ele vai agilizar esse processo de atualização, baixar atualizações, né, com compatibilidades. Eu recomendo deixar baixado, mas se você deixar desmarcado, o processo de instalação é um pouco mais rápido, mas depois você, querendo ou não, vai ter que fazer a atualização dos pacotes aí do Zorin OS, tá? Então avançando para a próxima etapa, agora a gente tem a próxima tela então para a gente concluir, né, no Zorin OS, né? Tá processando um pouquinho aí. E aí vamos selecionar essa primeira opção, que é apagar disco e reinstalar o Zorin OS, ou seja, aquele armazenamento de 25 GB vai ser totalmente utilizado. Se você fosse fazer isso numa máquina real, aí você teria que ter muito cuidado, porque ele apagaria tudo. Se eu tivesse um Windows com arquivos, ele apagaria tudo. Mas nesse caso, como a gente está dentro do VirtualBox, não tem perigo algum, porque ele está fazendo esse arquivo, né, essa criação dessa máquina virtual dentro de um disco virtual que está isoladamente separado do seu Windows, né? Questões aqui também de região, a gente está próximo aqui ao horário de Brasília, então pode deixar São Paulo, e aqui você define então o usuário que você quiser, tá? Então assim, eu vou criar uma senha por questões de segurança, mas você também pode iniciar essa sessão automaticamente, tá? E aí você cria uma senha, mas ele vai sempre entrar na área de trabalho do Linux sem te pedir essa senha, tá? Tô criando aqui as recomendações de segurança e aí utilizei essa opção de realmente pedir a senha para entrar no Zorin, mas você pode, igual eu disse, pular essa sessão e entrar automaticamente. E agora demora realmente um pouco, né? Realmente essa parte aqui a gente vai dar uma adiantada, mas se você tem uma máquina um pouco mais lenta, esse processo pode demorar vários minutos ou até uma hora, porque ele vai gravar isso aí no seu disco, né? E dependendo aí o poder de processamento, de memória, de recurso da sua máquina real, ele vai demorar um pouco mais, tá? E olha aí, né, uma redadinha do lado aí para vocês verem o processo real do Windows consumindo aí. Olha o consumo do HD como tá alto, processamento e memória. Agora sim mostrando a máquina real, né? Eu coloquei meus 12 GB aí para mostrar. Olha lá, só o VirtualBox está consumindo aí 15%, quase 20% do processamento real da minha máquina, né? E aí a gente tem também um processo de consumo de memória que está até então um pouco baixo, mas isso vai aumentar com certeza. Ele tem outros processos aí que eu não estou mostrando, eu só foquei no principal. Voltando então agora para a tela cheia da nossa máquina virtual do Zorin, o processo está concluindo. E agora sim, a gente pode então fazer o reinicio, porque a gente está no Live System, né, no sistema ao vivo da ISO, perde desempenho, querendo ou não, e agora sim a gente reinicia.
justamente para entrar na máquina realmente instalada. Então você aperta o Enter aí para ele remover aquela ISO de instalação, para o próximo boot ele já entrar no nosso HD virtual dentro do VirtualBox, né? Então, processo aí já do splash do boot do Zorion já carregou. E olha aí, a gente tem o primeiro problema, né? A resolução está muito baixa. Para fazer essa correção, você entra então nas configurações aí do menu do Zorion e agora a gente vai nas opções do monitor, né? Para a gente aumentar essa resolução. Tá vendo esse íconezinho aí? Tá 800 por 600. Procure colocar a resolução mais próxima do seu monitor. Ainda assim eu não vou conseguir nesse exemplo aqui, minha resolução é um pouco maior do que essa de 1440, mas já melhorou bastante o aspecto, né? E eu vou mostrar para vocês como colocar ele realmente em tela cheia, né? Mas vamos desativar esse recurso de gerenciamento de energia para ele não ficar hibernando a nossa máquina virtual. Então você desmarca essa opção do gerenciamento de energia, né? Pode deixar tudo desativado aí. Então aí na gerenciamento de energia somente essa parte aí da tela, né? A gente vai agora no Screen Saver para não ficar entrando aquela proteção de tela a partir de, por exemplo, de 5, 10 minutos que fica inativo, e isso é muito chato, né? Para uma máquina virtual que você está testando é muito chato. Então esse Enable Screen Saver você desativa, esse Look Screen também você desativa, né? Para a gente não ser mais incomodado com o nosso protetor de tela. Recomendo muito você instalar essas atualizações aí. Isso já é até uma experiência, né, muito real aí dentro do Linux, desculpa. Vai acontecer isso no seu dia a dia utilizando o Linux. O Linux também tem que instalar as atualizações, mas é muito menos evasiva do que o Windows, né? Esse processo também pode demorar um pouquinho, né? E aí ele está me pedindo aquela senha do administrador, né, que no Linux se chama usuário root. Ele está baixando então vários pacotes, inclusive a kernel, né? O kernel, que é o núcleo do sistema Linux, assim como o Windows tem um kernel, o Linux também tem, e assim todo o sistema operacional tem uma base ali, né? E agora isso aí que é o fator, né, muito importante, os adicionais de convidados que vai resolver esse problema de compatibilidade de tela, entre muitas outras coisas aí, tá vendo? Meu monitor tá com as bordas pretas é justamente porque a resolução ainda não está na máxima adequada. Então a gente vai instalar aí os adicionais do VirtualBox, né? Então você vai clicar com o botão direito dentro dessa pastinha aí que abriu da ISO, né? E aí a gente vai executar então o AutoRun, que seria um instalador, né? Para o VirtualBox instalar todos os drivers e adicionais aí para funcionar com a experiência ainda melhor, né? Então olha só, eu estou dentro da pasta aí, né? Fiz um ls para exibir tudo que tem dentro dessa pasta e eu vou executar o /autorun.sh, né? Então agora sim adiciono com o comando aí root, né? Com os privilégios do super usuário, e ele começa a instalar então os adicionais do VirtualBox. Isso vai resolver para mim então muita coisa aí, né? Vai melhorar muito o desempenho da sua máquina virtual. Aconselho bastante a instalar os adicionais aí do VirtualBox. Sem isso, realmente sua máquina vai pesar, vai ficar mais lerda aí, né? E após a instalação, ele está te avisando aí que lá, ele está reiniciando o processo aí dos adicionais do convidado do VirtualBox. Ele vai solicitar que você reinicie sua máquina virtual mais uma vez. Então, após esse processo, aperta o Enter aí, ele vai fechar essa janelinha. Então, agora eu vou reiniciar o meu Zorion OS aí para ele realmente ter a experiência completa, para a gente ter realmente aquela visão real de como seria o Linux instalado na minha máquina, né? Claro que um ambiente máquina virtual, mas que chega muito próximo ao real, né? E tá vendo aí as laterais, olha lá, opa, já sumiu, olha que legal. Então ele já está em full aí para mim, né? Inclusive eu posso depois mexer na resolução, colocar a resolução atual do meu monitor. Olha só, e o legal é que agora ele redimensiona automaticamente a resolução. Olha que legal. Tá o meu Windows aí como sistema real e o virtual aí, né, do Zorion OS, olha lá. É muito legal, ele começa a trabalhar então muito melhor depois que você instala os adicionais aí do VirtualBox. Olha o consumo aí dessa máquina virtual, né? E a gente começa então a ter uma experiência real. Você agora pode utilizar os programas aí, já que já vem instalado no VirtualBox. A gente tem um gerenciador de tarefas para mostrar o consumo.
Olha aí o consumo aí para vocês verem então do que eu reservei daquele 1 GB, né? 1 GB de memória, olha como que consome, né? E o CPU tá com um núcleo só. Coloquei um núcleo só aqui, a gente pode inclusive aumentar isso aí. Se a sua máquina tem recurso e você viu que o VirtualBox, a instância aí, né, tá pesada, você pode encerrar a máquina e aumentar os recursos, né? Mas a experiência aí, ó, a experiência em tela cheia, vocês estão vendo que, ó lá, entrando aí no Rafa Android, navegando pela internet, cara, é perfeito, é legal demais. Então isso te ajuda muito a fazer um teste no Linux, né, antes de querer defini-lo aí como real na sua máquina. E talvez você não está satisfeito com o Windows, você pode instalar, fazer um teste na verdade antes de instalar o Linux, né? E o consumo está aí então dessa máquina, né? Lembrando, navegadores, pessoal, Google Chrome, Firefox, Edge, Opera, consome muita memória RAM. E se a sua máquina real, virtual na verdade, tem pouca memória, vai pesar, né? Então a gente vai tentar uma melhoria aqui agora para essa máquina virtual. Estou desligando ela, precisa desligar, tá? Então agora sim eu consigo entrar nas configurações dela e alterar os atributos de hardware para essa máquina virtual. Então ela me mostra onde tem aí as configurações. Olha só, eu reservei somente 1 GB daqueles 12 GB real e agora eu vou aumentar para 2 GB de memória RAM. Olha lá. Essa faixa verde é até onde você pode aumentar sem afetar drasticamente a sua máquina real. A parte laranja, isso aí eu já te recomendo não usar, deixa abaixo, né? Deixa abaixo ali, respeitando os requisitos mínimos, você não vai ter tanta perda significativa no geral. E os núcleos é a mesma coisa, né? No meu modelo aqui até 4 núcleos, beleza. A partir do 5º isso vai influenciar lá no meu Windows, a coisa vai ficar bem tensa mesmo. E aqui você coloca, né, se pode consumir 100% do núcleo reservado ou não, deixa aí no padrão, mas se for questões de teste, você pode reduzir um pouco para ver se não fica tão pesado na parte, né, real lá da sua máquina, mas querendo ou não você acaba diminuindo o desempenho da sua máquina virtual, né? E aí você pode depois aprofundar em mais configurações, inclusive você pode compartilhar aí recurso entre máquina virtual e real para, por exemplo, transferir arquivos entre a real e a virtual e vice-versa, através desses recursos de configurações de pastas. A parte de rede NAT, ele cria, como se diz, como se fosse uma parte isolada. Então essa máquina real, ela consegue comunicar no modo NAT na sua internet, mas não tem comunicação com a sua rede. Agora se você deixa em modo bridge, placa em modo bridge, ela como se estivesse na sua rede, ela vai receber um IP da sua rede real e você consegue realmente comunicar até a nível de rede. Nesse modelo eu vou deixar como NAT, né? Ele vai isolar o VirtualBox, isola para mim essa máquina na rede, né? no estilo NAT, apenas pegando a internet. E agora aumentei então o núcleo, coloquei 2 núcleos lógicos pro processador e aumentei a memória RAM. Criei um atalhozinho também aí para o Zorin e já estou então executando ele novamente com esse upgrade, né, de recursos virtuais, né? Lembrando, modo tela cheia para você ter uma experiência completa aí do seu Linux. Olha lá, ele realmente ficou mais fluido agora, né? Olha para vocês verem, né? A memória aumentou, usando menos swap, que é aquela memória virtual que muitos de vocês devem conhecer. Consumo aí de CPU também vai variar bastante. O Firefox ficou um pouco, mas olha como que é crítico, né? Os navegadores realmente são os vampiros de recurso, né? Puxa bastante. Então, se você não tem uma máquina, vamos dizer, tão boa aí de recurso, mais modesta, você realmente sente a diferença, né? E realmente agora o meu Firefox aqui abriu melhor, né? Estou abrindo aqui o LibreOffice também, que é o pacote oficial aí do Zorin, que tem aí um editor de planilhas, editor de documentos de texto, entre outros aplicativos, né? A máquina rodando legal aí, então a gente consegue ver, mas olha lá, eu não consigo alterar as configurações com a máquina rodando, viu? Então se você precisar de aumentar ainda mais ou reduzir, você tem que desligar a sua máquina virtual e assim nas configurações dela você consegue fazer aí, né, essa mudança, tá? Então olha lá como que está nosso gerenciamento, tem uma melhoradinha, né? E aí fica muito fluido. Se você tem pouco recurso, então te recomendo instalar o Zorin OS Lite aí no VirtualBox para você ter essa experiência antes de querer mudar aí, vamos dizer, integralmente para essa distribuição aí, né, que é muito boa. A gente tem essa loja de aplicativos também, que é do GNOME, né, mas
bem customizado aí para o Zorin. Podemos instalar os aplicativos por aqui, por exemplo, o VLC, que é aquele player de áudio e vídeo muito bom. Olha como que é fácil instalar, né? Bem rápido, né? E aí você pode utilizar a loja para instalar aqui vários aplicativos similares que você utiliza aí no Windows, né? Como editor de vídeo, editor de imagens, né? Ou até mesmo aí comunicadores do tipo WhatsApp, Telegram, né? Inclusive a gente tem o Telegram oficial para Linux, então funciona em qualquer distro que você escolher, basta da loja de aplicativos aí, seja GNOME ou ADE do KDE Plasma, você vai conseguir instalar facilmente, tá? A gente tem aí então também configurações de personalização, né, na área de trabalho. Você pode personalizar tamanhos de ícones, posicionamento de menus, cores de seleções de menu, papel de parede e muito mais, viu pessoal? Então esse aí é o Zorin OS para você testar aí no seu computador antes de querer ir, né, por completo no Linux, viu pessoal? Fiquem então ligados aí no Rafa Android. Então esse foi um vídeo aí que eu mostro para você como instalar aí o Linux dentro do Windows. Ficou fácil, né? Então comenta aí se você conseguiu, o que você achou da distro aí que você deseja tá rodando filé na sua máquina, né? Deixa o seu like, comenta aí e segue também aí o Rafa Android se você ainda não conhecia o canal. Também temos um site aí que você acompanha todos os vídeos já lançados aqui no canal e outros artigos também para te ajudar. Vou ficando por aqui então e até o próximo vídeo. Valeu!